Fala, meus queridos, coisa boa a gente poder estar aqui de novo. Que dia maravilhoso Deus preparou para nós. Nós estamos nessa exposição da carta de Paulo à igreja de Filipos, né? Chamada Carta de Filipenses. E como nós falamos no capítulo anterior, capítulo 3, hoje nós queremos andar pelas escrituras e ir para o capítulo 4 para encerrar essa carta. Eu sei que Deus já tem edificado a sua vida, tenho certeza que você tem crescido no conhecimento. Afinal de contas, como disse o profeta, né? Oséias, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente começa prosseguindo e vai avançando no conhecimento até que Cristo seja por completo revelado a nós, né? Mas vamos lá então, a carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 4. Eu quero, sem delongas aí, começar lendo com você. Verso 1 em diante fala assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, meus amados. Essa primeira saudação do apóstolo Paulo já começa expressando a alegria de um pai, né, em dizer como ele fica feliz em ver que aqueles que ele gerou em Cristo estão firmes. Essa palavra firmes no Senhor, a palavra estequetes, é como uma resolução de um soldado que vai até o final da sua batalha, permanecendo no Senhor. Então Paulo está usando uma expressão militar, dizendo assim: olha, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor. Estequetes, dizendo assim, vocês estão como soldados que estão determinados a combater o inimigo e vencer. Mas mais do que isso, ele fala assim, a minha alegria e coroa. Essa expressão coroa pode ser tida como diadema ou como estefanos. Se você olhar no original grego, a palavra diadema, essa coroa, lembra os antigos gregos que lutavam por vencer uma competição e recebiam aquela grinalda. Lembra? Com folhas de oliveira, salsinha verde e folhas de louro em volta da sua cabeça. Essa grinalda era a coroa. Esse era um tipo de coroa dada àqueles que venciam um prêmio, ganhavam um prêmio. A segunda coroa, chamada Estefanos, era uma coroa que os hóspedes de uma hospedaria, que seriam tratados, cuidados e receberiam descanso naquele local, recebiam essa coroa. Então Paulo está dizendo, meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, no sentido de que o prêmio que eu recebi foi vocês. Ou também o descanso que eu recebi são vocês. Aí ele vai dizer, verso 2, aí eu quero dar um parênteses agora aqui, do verso 2 para frente, que ele vai trazer uma certa exortação. Sabe, queridos, é interessante de perceber que toda igreja tem problemas. Toda igreja. Filipenses não era diferente. Essa igreja também tinha suas devidas problemáticas, né, assim dizendo, e ele começa falando de uma. Ele vai dizer, rogo a Evódia e a Sintique, que sejam da mesma mente no Senhor. Admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e também com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha só que interessante. Essas duas mulheres, Evódia e Sintique, talvez duas líderes da igreja de Filipos, e há de se lembrar que é importante a gente pensar que naquela época os gregos, eles não davam muita atenção às mulheres, né? Até eu deixei anotado aqui, mas tinha uma expressão grega que era justamente a expressão de que as mulheres deveriam aprender caladas. O ideal dos gregos era que a mulher respeitável visse, ouvisse e perguntasse tão pouco como lhe fora possível. Paulo está dizendo, Evódia e Sintique estão perdendo a linha. Ao invés de se preocupar com a igreja de Cristo e com o Senhor da igreja, elas estão se preocupando com causas próprias. Então Paulo levanta esse fiel companheiro. E olha que interessante, esse fiel companheiro, ele pode ser o nome dele, chamado Zitzi, ou também em grego Sísique, ou Sísigo, que pode ser um fiel companheiro, pode ser um nome ou pode ser uma expressão. Então nós não sabemos definitivamente se era um nome chamado Sísigo, Sísides ou Sínzigos,
ou se era somente um elogio, um adjetivo, meu fiel companheiro. Independente de qual era o nome desse homem, mas ele tinha uma tarefa. Qual era a tarefa? Criar uma reconexão entre Evódia e Sintique. Por quê, queridos? Porque normalmente quando começam essas brigas internas, elas desestruturam a congregação. Essa coisa de tipo, eu não falo com fulano, não falo com outro, eu não estou bem com meu amigo, com aquele irmão que me feriu. Essas expressões, Paulo para pensar comigo. Paulo para o que ele está construindo sobre uma igreja para cortar o mal pela raiz. Deixa eu te trazer uma rápida orientação. Se hoje você tivesse que ser conhecido, se a sua vida se resumisse a uma só sentença, qual seria essa sentença? Se suponhamos que a sua história passasse por um único foco, um único crivo, um único fato conhecido, qual seria esse? Talvez a história de Clemente seria como pacificador. Clemente, organize essas mulheres. Meu fiel companheiro, ajude essas mulheres. Mas talvez a história de Evódia e Sintique fosse como mulheres briguentas, mulheres que estão trazendo divisão ao corpo de Cristo. Enfim, a exortação aqui, queridos, serve para mim e para você. Não devamos permanecer brigados com os nossos irmãos. A gente precisa, eu e você precisamos estar de paz. Se possível, Paulo escreve isso, se possível, queridos, tem de paz com todos. Né? Ele vai seguir. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa palavra regozijai é a palavra alegrai-vos. Ele está dizendo o seguinte, alegrem-se no Senhor. Bom, Filipenses é a carta da alegria e 13 vezes essa palavra alegrem-se ou alegrei-me ou alegrai-vos, ela se apresenta na carta. Das 94 vezes no Novo Testamento, 13 vezes estão contidos aqui dentro, desses 4 capítulos. Ou seja, é uma carta de alegria. E agora há uma diferença, presta atenção aqui. Há uma diferença entre alegria e felicidade. Gente, alegria vem de dentro, alegria vem do alto, né? Alegria é um fruto do Espírito. Alegria é a boa notícia do reino de Deus. Alegria é o que o Senhor nos causa. Alegria é uma pessoa. Felicidade são coisas. Você pode comprar felicidade, você pode comprar um carro, uma casa, você pode trocar de emprego, isso tudo traz felicidade. E não é ruim, não é pecado ser feliz, pelo contrário, eu desejo que você seja mais feliz e que você seja mais aventurado, bem-aventurado, mais do que felizes, né? Mais do que plenos e completos. Mas eu também desejo que você seja cheio de alegria. E a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5 vai expressar que o fruto que o Espírito faz na nossa vida é alegria, ou seja, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias turbulentos, catastróficos, a gente ainda tem alegria. É isso que Paulo está dizendo, alegrem-se. Paulo está expressando, eu estou preso na cadeia, eu estou entre prisões, mas eu estou alegre. Seguindo, seja, verso 5, seja a vossa moderação notória de todos os homens, o Senhor está próximo. Bom, essa palavra moderação é a palavra epiekeia, e ela tem várias traduções, portanto, ela pode ser chamada como paciência, amabilidade, brandura, moderação, generosidade, gentileza, indulgência. Então tem várias traduções, mas talvez a que mais se encaixa aqui com o perfil de um cristão seja a temperança. Porque se falamos do fruto do Espírito, que é a alegria, a gente pode transferir que o último fruto descrito em Gálatas 5, 22 e 23 é justamente o quê? A temperança, a moderação. O que é alguém moderado? É alguém que não é nem extremo para a direita, nem extremo para a esquerda. Ele tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. O cristão deve ter esse ponto de equilíbrio. Qual é a melhor carne? É a picanha ou é a carne de colchão mole? Qual é a melhor carne? Picanha ou colchão mole? Eu vou dizer para você que nenhuma nem outra. A melhor carne é aquela que está temperada no tempero certo. Porque se você comer picanha sem sal, fica ruim. Se você comer picanha com muito sal, fica ruim.
Ou seja, não é o tipo de carne que faz a carne ser boa, mas é o tempero. Presta atenção aqui, é o tempero que você tem. Lembra quando Jesus disse para mim e para você, vós sois o sal da terra? Ou seja, o que é ser o sal da terra? É temperar. Agora Paulo está dizendo, seja a vossa moderação. Queridos, todo excesso, eu sempre digo, todo excesso é uma falta. Todo excesso de academia é uma falta de alto amor. Todo excesso de raiva é uma falta de perdão. Todo excesso para um extremo, excesso de religiosidade é uma falta, quem sabe, de humanidade. Todo excesso de humanidade é uma falta de espiritualidade. Então todo excesso é uma falta. E a moderação serve para trazer esse equilíbrio. Né? Estou muito eufórico, reduz um pouquinho. Estou muito triste, aumenta um pouquinho, entendeu? Seguindo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, essa expressão ansiosos, ela tem duas formas de ser colocada. Primeiro, pode ser uma ansiedade. E olha que interessante. Existe uma ansiedade boa? Sim, há uma ansiedade boa. Aquela ansiedade no sentido de que eu fiz algo e agora está vindo o resultado. Você entendeu? Mas a ansiedade nociva, aquela tóxica, é aquela ansiedade que você sofre sem acontecer. Você entendeu? Essa ansiedade, Paulo está dizendo o seguinte, por nada estejais ansiosos. Ele está expressando que esse tipo de ansiedade, esse tipo de ação, meu Deus, vai dar certo ou não vai dar? Não deixa entrar no seu coração. Não deixa. E como é que você pode permitir que seu coração seja blindado? Apresentando a sua vida em oração, súplica, ações de graças. Ou seja, é a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. O que vale mais a vossa vida? Observe as aves dos céus, os lírios dos campos. Então observa que essa ansiedade que toma conta da nossa geração, ela não deve cair no coração do cristão. A geração pode ser ansiosa, o cristão não. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deixa eu te pedir, o que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado a sua mente? Quais são os dardos que entram na sua mente? São dardos que produzem vida ou dardos que produzem morte? O que tem tomado conta de você? Paulo vai dizer, tudo, queridos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, boa fama, amável, puro, tudo que é louvor, tudo que é virtude, pense nisso. Ele fala para a igreja de Colosso, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. É impossível você pensar nas coisas do alto e ser tomado pelas coisas da terra. É impossível você pensar nas coisas eternas e ter teus olhos focados nas coisas terrenas e passageiras. Paulo está dizendo, querido, ocupe a sua vida, ocupe a sua mente com coisas celestiais. Seguindo, verso 9. Essas coisas que vocês aprenderam e receberam, e ouviram e viram, isto fazei. Observa, aprendeu, recebeu, ouviu, viu, fez. Você só vai fazer aquilo que primeiro você aprendeu. Segundo, recebeu em seu coração. Terceiro, ouviu com seus ouvidos. Aqui o ouviu é ouvir de aprender, de executar. Viu no sentido de criar um panorama, de fazer uma espécie de vistoria. E então isso façam. Nós somos muito bons em querer fazer sem aprender. Ou querer aprender sem receber. Ou querer ouvir sem ver. Então, Paulo está dizendo,
Para você fazer, primeiro aprende, recebe, ouve, vê e então faz. Regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já éreis cuidadosos, mas vos faltava a oportunidade. Uau! Queridos, a igreja de Filipos sempre foi muito generosa, sempre foi muito abençoadora, e a igreja de Filipos sempre cuidou do ministério do apóstolo Paulo e da vida física desse pastor, desse grande apóstolo. E ele está dizendo o seguinte: eu me alegrei porque vocês novamente mandaram recursos para mim. E eu sei que vocês queriam ter feito isso antes, mas faltava oportunidade. Deixa eu te fazer um parênteses aqui. O quanto que a sua vida tem servido para sustentar o ministério de Cristo na terra e os homens de Deus que servem no ministério de Cristo? Será que os seus líderes, pastores que pastoreiam a sua igreja, têm sentido alegria com o seu ministério, com a sua forma de ser generoso, com a sua forma de ser um contribuinte, ou tem entristecido o coração? Não digo isso como por necessidade, Paulo está falando, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Paulo está dizendo, não, queridos, mesmo que vocês não tenham condição de ajudar o nosso ministério, não tem problema, a gente já aprendeu a viver sem. Mas é bênção para a sua vida. É bênção quando você é generoso, quando você abençoa o seu pastor, quando você abençoa a casa do seu pastor, quando você abençoa o ministério que o seu pastor pastoreia, a igreja local, o corpo de Cristo, ou seja, micro, médio e macro. É muito gratificante entendermos que cristãos fazem isso. Ele vai dizer agora, por que não era fardo para ele não ter? Ele vai dizer, eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. E em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Ou seja, o que fortalece, essa expressão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela tem que vir acompanhada com o versículo 12. Eu posso estar humilhado, porque eu sei que Cristo me fortalece. Eu posso estar enfermo, porque eu sei que Cristo me fortalece. Eu posso ter muito recurso, porque eu sei que Cristo me fortalece. O que Paulo está dizendo é que tudo, toda a minha esperança, todo o meu labor, toda a minha força está em Cristo. É a centralidade da vida dele. Paulo está dentro de uma prisão escrevendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer, todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, ou seja, muito obrigado, igreja de Filipe. Vocês, ao perceberem que eu estava aflito, abraçaram a minha causa e disseram, nós estamos juntos, Paulo. Nós estamos juntos não só com palavras, não só com ações, mas também estamos juntos com recursos, estamos juntos com orações, estamos juntos com as mãos, com a cooperação. Verso 15. Bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Essa expressão comunicou comigo nenhuma igreja foi parceira comigo com respeito a dar e receber, senão somente vocês. Olha só como é bom a gente ouvir elogios de alguém que está fazendo a obra, dizendo, cara, por onde eu passei, ninguém deu muita importância. E deixa eu falar uma coisa para você. As escrituras dizem, os humilhados serão exaltados. Paulo está dizendo, eu passei pela Macedônia e nenhuma igreja se importou com o meu ministério, se importou com a minha vida. Mas no meio desse grande grupo de pessoas, vocês se importaram comigo. Deixa eu declarar uma palavra aqui. No meio do grande grupo de pessoas, no meio da comunidade, da sociedade, da multidão, você será aquela pessoa que vai se importar com os servos de Deus na terra. Deus te usará para isso. Verso 16. Porque até mesmo em Tessalônica me enviastes uma ou outra vez a minha necessidade, ou seja, até mesmo essa igreja de Tessalônica, da qual é uma igreja muito abençoada, se esqueceu de mim. Não que eu deseje dádivas, mas desejo o fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, Paulo está dizendo, querido, presta atenção aqui, toda vez que você faz uma obra aos santos do Senhor, quem recebe isso não é os santos do Senhor, mas é você. Olha o que o texto está dizendo,
O que eu desejo não é ser abençoado, é receber ofertas de vocês. O que eu desejo é que vocês tenham frutos, que a conta de vocês aumente. Mas tenho tudo em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. E aqui, esse cooperador Epafrodito, ele vai dizer, as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo, o que vocês fazem para mim chega diante do Senhor. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Tudo que você fizer para os homens de Deus, para os seus pastores, chegará diante do Senhor como cheiro suave de sacrifício aprazível a Deus. E o verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Ou seja, à medida que você faz aos santos e à igreja, o nosso Senhor suprirá todas as tuas necessidades. E eu quero, em nome de Jesus, declarar essa palavra aqui. As tuas necessidades serão supridas à medida que você entender o seu papel no reino de Deus. Verso 20, ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. E as saudações finais. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os da casa de César. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha só, os da casa de César. Quem são a casa de César? Até os guardas que prendiam Paulo se converteram e eles estão mandando saudações à igreja dizendo, gente, aqui a cadeia virou uma grande igreja. A cadeia não é um lugar frio, mas um lugar aquecido pelo Espírito de Deus e nós mandamos saudações para vocês. Sejam vocês abençoados daqui de onde a gente está até a casa de vocês. E eu desejo então encerrar com as saudações finais do apóstolo Paulo, pedindo que Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado por essa série de mensagens. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Maratone nas outras mensagens. Não deixe para trás o que Deus colocou agora na sua vida. Deus te abençoe.